Inclusive, o louvor que a gente ouviu aqui, que a Tati louvou, falava sobre esse assunto. Capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Pode ser. Então eu achei que foi uma responsabilidade grande para mim, ó, esse mês. E o Senhor falou comigo que era para mim trazer a palavra. E eu disse, é uma responsabilidade para mim. Porque eu nunca ministrei sobre o Verbo. É João capítulo 1. Mas eu não sei se a pessoa que colocou esse tema, ela tem dúvida sobre o assunto, ou ela simplesmente queria ouvir uma palavra sobre o assunto. Enfim, o que Deus colocou no meu coração é para falar sobre o Verbo mesmo. Quem é o Verbo? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Então a palavra diz que no princípio. A palavra, quando fala no princípio, ela não diz no princípio de Deus, porque Deus é eterno. Ele sempre existiu. Fala do princípio da criação do mundo. E não da criação de Deus, porque Deus é eterno. Deus era, é e vai ser sempre Deus. Então ele diz, no princípio era o Verbo. Verbo significa palavra. Verbo significa palavra. Então eu posso dizer assim, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí a gente já começa a discernir mais, né? Como foi que Deus criou todas as coisas? Através da palavra. E aí a gente já consegue colocando as coisas na nossa cabeça e entendendo melhor. Verbo significa palavra. Tem duas coisas que eu consigo entender sobre João capítulo 1. Duas coisas que eu entendo quando eu vou ler João capítulo 1. E eu nem falo só do versículo, mas eu falo do contexto do capítulo de João. Do capítulo 1 de João. Que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o plano de salvação que Deus tinha para a humanidade. A Trindade, Deus Pai, o Criador, que a palavra diz assim no princípio, era o Verbo, que se era a palavra, era Jesus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, a palavra estava com Deus. Então, Deus estava lá no início, a palavra estava com ele. Depois a gente vai ver que a palavra, que é o Verbo, ela se tornou carne. Então, a gente entende que a palavra era Jesus, né? Porque mais adiante vai dizer que a palavra, o Verbo, se tornou carne e habitou entre nós. Quem foi que habitou entre nós? Jesus. Então eu entendo que no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus, o Criador, Jesus, o Filho e o Espírito Santo estava lá também. Trindade, três, em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Já disse, mas o Espírito Santo estava lá também, tá? Mas aonde que fala? Lá em Gênesis 1, 2 diz: e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Quem estava sobre a superfície das águas? O Espírito Santo. E ele diz e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e o Espírito Santo estava e movia-se sobre a superfície das águas. Lá no comecinho, no livro de Gênesis. Então o Espírito Santo já estava lá, junto com Jesus e com Deus, que era um só, né? Lá em Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui o versículo está falando de Jesus. Pouco antes, se a gente for ler o versículo, ou todo o contexto do capítulo, fala de Jesus. Então Jesus estava na criação, junto com Deus e o Espírito Santo, que em três é apenas um.
Aí a gente começa a falar, porque mais adiante diz que o verbo, ele se fez carne. Então a palavra que estava com Deus lá no início, ele se fez carne. Esse era o plano que Deus teve. Deus precisou enviar seu único filho. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E por que o verbo precisou se fazer carne? Para nos salvar. Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado. Lá no princípio. Quando Adão e Eva pecou. E a palavra diz que porque Adão e Eva pecaram, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Fomos separados da glória de Deus. E por isso, Deus tinha um plano. Deus não teve o plano de nos deixar perecer, de nos deixar destruídos, separados. Quanto grande foi o plano de Deus, que teve que enviar o seu único filho para nos salvar. Não porque nós éramos merecedores de algo, porque nós nunca fomos bons. Aliás, o homem até às vezes, tenta dizer, mas fulano era bom, ciclano era bom, mas fulano é bom. Dizem que depois que morre todo mundo fica bom. Mas é verdade? Aí todo mundo ficou bom depois que morre. Mas é que na verdade que se Jesus não habitar dentro do nosso coração, nós não somos nada bom. Nós somos mal mesmo. A nossa natureza, na verdade, carnal, ela é mal, ela é pecadora, E aí a gente já nasce na natureza carnal. Por isso que a palavra diz que é preciso nascer de novo. Quando Jesus fala com Nicodemos, Ele disse, como pode, quando Jesus está falando assim, ele diz que era preciso Nicodemos nascer de novo. E Nicodemos disse assim, mas como pode eu, já sendo velho, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus disse assim, não, agora você deve nascer da água e do Espírito. Você deve deixar para trás o homem, o velho homem, o pecador, a natureza carnal, e agora nascer do Espírito, uma nova natureza, a natureza de Deus, uma natureza generada. Eu não sei falar a palavra. Regenerada. Essa é complicada para falar essas palavras. Regenerada. E aí se tornar novamente filhos de Deus. Lá em João, se tiver a Bíblia aberta, pode ler, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas todos quanto os receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então é a continuação ali do capítulo 1, a reconciliação. Fomos reconciliados através do verbo que se fez carne. Aquele que estava separado, hoje quando aceita Jesus, se reconcilia com o Pai. Aquele que está na natureza carnal, quando aceita Jesus e nasce da água do Espírito, da água do Espírito, se reconcilia com Deus novamente. E é devolvido, aquilo que foi tirado lá do jardim. Se tornamos filhos, herdeiros e cordeiros de Cristo. E a gente se torna importante para Deus, A gente é importante para Deus. A gente é muito importante para Deus. Mesmo nós não merecendo, Deus enviou o seu único Filho como plano de salvação para nossas vidas. Morreu por nós. E foi uma morte mais dolorida que podia existir, A morte de cruz. Se fez pecador. Alguém que não tinha pecado nenhum se fez pecador. Porque quem moria na cruz era pecador. Alguém que a palavra diz que não tinha pecado nenhum, que foi o único que não teve pecado. Se fez pecador e levou sobre si todos os nossos pecados. E o castigo que estava sobre ele, hoje nos traz a paz. Hoje nos faz ser filhos. E hoje podemos receber as promessas. E hoje somos herdeiros da glória de Deus, através de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Morreu, ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus por isso. E aí, ainda por tão maravilhoso que Deus era e um plano tão perfeito, além de Jesus ressuscitar para nos salvar, morrer para nos salvar, ressuscitar,
Ainda ele disse assim: eu vou ter que subir ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Olha como Deus pensa nos mínimos detalhes. Porque Deus é um só com Jesus e com o Espírito Santo. É o único Deus. É um Deus que está lá em cima, é um Deus que está aqui, ao nosso redor, é um Deus que está aqui dentro. Olha como ele pensa nos mínimos detalhes para não nos deixar só. Ele disse: eu vou ao Pai, mas por essas mesmas nuvens que vocês me verem subindo, vocês vão virar um dia voltando para buscar a minha igreja. E eu não vos deixarei órfão enquanto isso, porque lá vocês vão ter luta. Aí nesse mundo vocês terão aflição. Vocês vão ter que pelejar. Mas é pouco, né? Por o que Jesus fez por nós, a gente faz pouco. O nosso sofrimento não se compara. Aliás, não se compara com a glória que irá vir também, né? Então a gente nem sofre perto de tudo aquilo que ele passou por nós. Mas ainda ele disse: quando vocês passarem por aflições, vocês não vão estar só, porque eu vou deixar o Consolador. E aí ele envia o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que é o nosso, que está com nós, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, que nos dá força todos os dias e que nos capacita a fazer algo. Porque se não é pela graça e misericórdia dele, não estaremos nem aqui. Então, não estamos sozinhas mais. O Deus perfeito, o Deus que é único, o Deus que é Pai, o Deus que é o Criador, o Deus que é Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo estão conosco todos os dias, porque são um em três. Agora, tem uma coisa que essa semana Deus me mostrou, que eu nem tinha pensado nisso, eu tinha preparado todo o começo ali da palavra. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quem gerou Jesus? No ventre de Maria? O Espírito Santo. Tem tudo a ver com o verbo, né? O próprio Espírito Santo gerou Jesus dentro do ventre de Maria para ele se tornar carne, que seria o mesmo Deus, né? Jesus, ele gera vida. Quanta coisa morta dentro de nós tínhamos quando nós chegamos a Jesus. E eu te digo que se existe alguma coisa morta ainda dentro de ti, creia, porque ele vai gerar vida em você. Jesus dá vida àquilo que está morto. Sabe quando, eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas eu tenho muito essa impressão, de que eu nunca estava satisfeita com nada. Tinha sempre alguma coisa que faltava. Eu me sentia dessa forma, sabe? Sempre tinha uma coisa que faltava, era um vazio no meu coração, nunca estava bom, sabe? Tinha algo morto dentro de mim, eu não sei explicar, no meu coração. E Jesus gerou essa vida que faltava dentro do meu coração, sabe? O Espírito Santo gera vida, Deus gera vida. E algo lindo também, que diz ali em João 18, no capítulo 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Olha quanto Jesus revelou quando esteve aqui. Hoje nós estamos segurando o Evangelho do Senhor nas nossas mãos, né? Ele se revelou e ele revelou o Pai. Porque nós, lendo o Evangelho, nós conseguimos conhecer o Pai. E quanto Jesus falou do Pai, em todo momento Jesus falava do Pai. Porque a vontade do meu Pai é essa, e a vontade do meu Pai tem que se cumprir, e a vontade do meu Pai é essa, né? Em todo momento. A própria oração, quando ele fez, né, que ele foi lá e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é que Jesus não queria morrer por nós, Jesus queria morrer por nós. Mas ele falou uma coisa muito importante nessa hora. Ele disse assim:
um ser que era Deus, que se tornou carne, mas que não tinha pecado nenhum. Como não ia estar preparado? Ele estava preparado para morrer por nós, o espírito dele estava preparado. O que não estava preparado era a carne, porque enquanto o espírito dizia assim: olha lá, vão se tornar filhos, vão poder ter a eternidade, se tornarem filhos de Deus, a carne dizia o quê? Tu vai sofrer, quanta dor tu não vai passar. Não faça isso, a carne não quer essa dor. E a dor ele sofreu, a dor ele passou, porque ele era carne, mesmo sendo Deus ele sofreu. Então Deus, ninguém nunca viu a face de Deus, o Pai, mas de Jesus sim. Só que teve uma vez que Jesus disse assim: tanto tempo andas comigo, ele falou para o discípulo, e ainda não conheces o meu Pai. Se você me vê, você vê também o meu Pai. Então, para ver como Deus e Jesus são o mesmo. Ele é o próprio Deus. Então, quando a gente diz esse versículo, a gente pensa que talvez Deus seria diferente, né? Mas é o mesmo. É o próprio Jesus que se revelou e revelou a palavra dele a nós. A palavra, quando fala ali em verbo, diz o princípio era o verbo e o verbo estava conosco. No grego, a palavra verbo quer dizer logos. E eles usam como logos eterno, porque a palavra é eterna. A palavra de Deus é eterna. O nosso Deus é eterno. Mateus 24, 25 diz assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Isaías 48 diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Jesus é eterno, a palavra dele é eterna, e a palavra dele gera vida dentro do nosso coração. Nosso Deus é único, só existe Ele. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração sobre o verbo, e que nós viemos refletir mais sobre esse grande amor de Deus na nossa vida. Essa é uma palavra que mexe muito com a gente, né? No nosso coração. De ver o quanto Deus nos amou, de dar o seu único filho. A perfeição de Deus, de pensar em não nos deixar só. Enviar o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. E o quanto nós somos gratos por tudo isso que Deus fez por nós. A nossa gratidão, como tem sido. A nossa fidelidade a Deus, como tem sido, as nossas preferências com Deus. Ele tem estado em primeiro lugar na nossa vida. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente precisa ter o reino de Deus dentro do nosso coração, né? Todos os dias da nossa vida. Então, essa foi a palavra que Deus falou no meu coração sobre João capítulo 1. Espero que falou com você